essa dinâmica. A gente, né, tenta também mostrar aqui como é importante, né, atravessar essas relações que estabelecem entre o espaço, o corpo, a cultura, o poder, a memória e a educação, né? Pegando um pouco da filosofia, a ideia da ontologia, né? Ou seja, o estudo do ser, como é que esse corpo gay, né, ele se comporta, esse corpo transexual ele se comporta, como ele é visto, quais direitos são negados, quais os processos de invisibilização, por aí vai. Pode passar, Lohane, por favor. Então, se a gente pensar, né, numa linha histórica, seria muito longo de fazer. Então, eu dividi essa linha histórica, né, principalmente pegando a ideia de que sexualidade não é apenas biologia, né, ela é histórica, ela é cultural, ela é política, ela é socialmente construída, de como nós temos tabus nessas relações entre a compreensão do gênero e o desejo humano, né? Então, cada época ela acaba, né, produzindo suas próprias normas ou tabus ou normatizações sobre corpos e sobre essas relações que eles estabelecem, né? Então, quem define o que é normal, né? Como que se define isso? Não existe essa normalidade. Existe uma diversidade nesse processo de construção, né? Seja da construção sociocultural, como, né, da política, econômica e por aí vai, né? O Laval ele diz um pouco sobre a ideia dos neossujeitos, né? Mas os neossujeitos, cada vez mais, em algumas perspectivas, também estão neoconservadores, né? Então, trazem dinâmicas conservadoras para corpos que são considerados transgressores, né? Então, se na antiguidade você tinha práticas homossexuais, como na Roma Antiga e na Grécia Antiga, integradas a esses contextos sociais e rituais, muitas vezes até de passagem, né, do que era considerado superior, ou ancião, ou de maior conhecimento da vida, para jovens através de cópulas ou atos sexuais, para conhecer e explorar o corpo, né, do jovem naquele momento, não explorar no sentido negativo, mas sim de integração e de interação entre esses dois corpos. A moral religiosa, né, medieval, ela vai trazer exatamente o contrário, vai se transformar as sexualidades dissidentes em questões ligadas ao pecado, à heresia, né? Você começa um processo de perseguições mais institucionalizadas na relação entre a moral religiosa e depois a formação dos estados modernos, né? A medicalização ela vai ficar muito presente no século XIX e XX. Eu dou destaque muito para as chamadas terapias de conversão, já que a gente está com um público amplo aqui da psicologia, né? Hoje, essas terapias de conversão elas são condenadas em algumas partes do mundo, mas em outras ainda aceitas como práticas muito ligadas a essa ideia da política e da religião, né? Combatendo esses corpos dissidentes, né? Agora, o alento para a gente, sobretudo para mim, educador, né, e para a maior parte das pessoas aqui que busca esse conhecimento, é que os movimentos da comunidade LGBTQIAPN+, elas vêm traçando uma ideia da resistência política e cultural, né? Então, esses movimentos buscam, né, direitos, né, esses direitos desses corpos que antes eram, né, totalmente marginalizados e agora conseguem algum tipo de representatividade, seja representatividade através da política institucional, seja através de leis criadas, né, como casamento homoafetivo no Brasil, entre outros, mas que há essa possibilidade, né? Hoje uma discussão, né, que é até assim, não deveria nem estar em pauta, que é o uso do banheiro, né, por mulheres trans, e acaba gerando toda essa questão exatamente porque você tem esses sujeitos que trazem o neoconservadorismo, né? Eles querem utilizar o espaço, eles querem continuar utilizando o espaço, mas não querem permitir que corpos que eles consideram dissidentes ou corpos diferentes também utilizem aquele mesmo espaço, mesmo que haja identificação, né, com o gênero feminino, né? Isso de um tamanho absurdo, né? É ilógico, até porque, né, os dados comprovam que não são as mulheres trans as que abusam de meninas ou similares, né? E isso acontece normalmente com pessoas conhecidas e homens héteros cis, né? Às vezes é o tio, o primo, o colega do trabalho do pai, o vizinho, por aí vai. Pode passar, por favor. Então, a patologização das dissidências. Isso me lembra muito aquele documentário chamado Divinas Divas, né, que mostra a história da Rogéria, né, de outros grandes travestis da década de 60 e 70, Jane de Castro, a maioria já nos deixou, já é falecido, né, e aí
né, vem com essa questão delas, apesar de representarem, né, no documentário, né, travestis naquele momento, famosos, que faziam shows no Odeon, no Rio, né, faziam show em Paris, né, às vezes, algumas vezes que eu estive em Paris, né, quando até, principalmente que eu morei um tempo na Europa, né, eu fui de lá, né, o Moulin Rouge, né, entre outros lugares que eles se apresentavam, né, o Olympia, mas ao mesmo tempo as famílias queriam essa ideia, né, de patologizar, né, a Rogéria conta nesse documentário que você tinha, né, uma das travestis que era famosa na época do Odeon e que ela foi internada para fazer lobotomia, né, ainda nos anos 60 e 70. Né? Por quê? Porque a família acreditava que os choques elétricos iam fazer ela retornar, né, à ideia da sexualidade que eles consideravam normal, né, e abandonar, teoricamente, toda aquela ligação que ela tinha com as artes e com o corpo feminino. Eu trago dois marcos de ruptura, que é 1973, né, quando a homossexualidade, né, é retirada do DSM, né, pela Associação Americana de Psicologia, APA, após pressão dos movimentos sociais. 1990, a OMS remove a homossexualidade da classificação internacional de doenças, né, o CID-10. Eu acho que isso mostra, né, para o mundo de que você não pode patologizar algo que é, né, inerente ao comportamento, né, e a vivência daquele indivíduo, a identificação dele com, né, o seu corpo, a sua sexualidade, né, a sua visão, né, de mundo e como ele se põe, como ele se vê, como ele se percebe, né, como ele está ali, né, integrado à sociedade, né. Agora, quando patologizadas, né, como é que essas dissidências eram vistas? Como pecado, como sempre, heresia religiosa, desvio moral, perversão, anormalidade, né? Anormalidade era um termo muito comum, né, principalmente no século XIX e XX, né? Os anormais, os sexos anormais, ou seja, aquilo que não é normal. Mas não é normal na visão de quem? Do que? Dessa construção do patriarcado religioso e do patriarcado, né, do homem branco, hétero, né, cis, judaico-cristão. Né? Se a gente fosse pensar que as práticas, né, elas na verdade teriam, né, elas deveriam, né, ser respeitadas, terem diferenças, nós tentamos sempre padronizar, mas o padrão é sempre um padrão que não pega uma minoria, né, e essa minoria ela precisa também ser respeitada. Eu sempre trabalho essa ideia, né, com os alunos até do ensino médio, de como a gente constrói mal o conhecimento, né, e o conceito de democracia. Né? Muitas vezes na sala de aula o professor pergunta: quem quer trabalhar em grupo? Aí de 20 alunos, 18 levantam a mão e dois, que são a minoria, querem trabalho individual. Ah, venceu a maioria. É a democracia. E a minoria ela não tem que ser respeitada, o que leva a entender que as minorias sexuais, muitas vezes, elas também ficam aquém, além ou marginalizadas nesse processo. Então, essas lutas de ruptura, né, 73 pelo DSM, retirar a homossexualidade, né, da questão, né, de ser considerada, né, algum tipo de patologia ou doença, em 1990 a OMS também retira, é uma luta contra, né, essa ideia da criminalização, né, da criminalização não no sentido penal, mas no sentido social, da marginalização criada em relação às dissidências, né, dos corpos gays aí, de forma geral. Pode passar, por favor. Posto isso, eu coloquei três grandes momentos, né? Primeiro, a revolta de Stonewall, em 1969, fica com destaque aí para que na época era chamada de travesti, mas hoje ela seria, né, considerada uma mulher trans. Ela mesma já se titulava uma mulher trans, que é a P. Marshall, né? Ela foi uma dos grandes símbolos da revolta de Stonewall, né, nos Estados Unidos. Né? Nova York começou esse movimento em 1969 exatamente de resistir no Queen Village ali contra, né, a presença massiva daquela polícia que batia, que espancava, que marginalizava os corpos gays daquele momento, sobretudo das transexuais, né, e dos transgêneros também. Vamos considerar hoje essa reclassificação, né, essa nova nomenclatura. O movimento no Brasil, nos anos 70 e 80, a gente pode falar da Farm de Amoedo, em Ipanema, né, quando a comunidade gay instala,
né, uma bandeira do movimento gay, do movimento LGBT, na época chamado só GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, e hoje, né, com ampliação da sigla no posto 8,5, quase 9, dizendo que o corpo gay ia resistir, que ele ia permanecer, que ele ia frequentar a praia e que ele ia poder usar as roupas que queriam, as tangas minúsculas que muitas vezes eram criticadas, criminalizadas e até com corpos espancados naquele momento. Além também, nos anos 70 e 80, da eclosão de alguns casais gays interraciais. Né? Essa interracialidade, que mesmo no movimento gay não era tão visível, não era tão bem vista, ela passa a ampliar, né, nesse momento. Tá? Políticas públicas. Eu acho que hoje você tem uma série de políticas públicas. Infelizmente, no Brasil, algumas funcionam, outras não. Mas uma que eu dou muito destaque é o PrEP, né? A profilaxia pré-exposição. Eu acho que é uma política pública voltada para que você amplie e liberalize cada vez mais, né, a sexualidade. Claro, da comunidade hétero também, mas muito voltada para a comunidade gay, que ficou estigmatizada com o vírus HIV nos anos 80 e 90. Então, acho que esse PrEP é para que você tenha, né, uma profilaxia, ou seja, um tratamento, né, uma preservação, uma defesa contra a exposição que você pode ter no sexo não seguro com parceiros fixos ou não fixos, né? Mas que a gente retire dessa mentalidade a partir de um processo de resistência local contra o global, como mostrava Milton Santos numa geografia mais fragmentada, dessa ideia de que os corpos gays eles não são promíscuos porque eles têm vários parceiros. Eles podem ter vários parceiros. A liberdade sexual em 68, quando as mulheres foram a Paris queimar os sutiãs, principalmente as estudantes de Paris 10, Paris 4, Paris 5, é exatamente para que cada um tenha a liberdade de escolher quantos e quais parceiros queira na vida, né? E o que queira fazer com esses parceiros, tá? Pode passar, por favor. Né? Eu acho que a ideia aí principal, para mim, hoje, é o conceito de identidade, né, aliado à subjetividade e ao pertencimento. Né? Como que você faz isso? Esses desafios identitários, os subgrupos dentro dos grupos. Né? Então, dentro do próprio movimento LGBTQIAPN+, que às vezes, muitas vezes tem dissidência entre lésbicas e gays, dentro do próprio grupo de gays, né, cis, que identificam-se com o próprio gênero, você tem, né, a questão dos ursos, das padrões, né? Então você precisa ter esses desafios identitários colocados e pós para que você tenha, né, uma construção maior do sentido de coletividade. E a subjetividade, muitas vezes, ela é atravessada por normas, afetos e violências do mundo social. Então, essa proteção, muitas vezes, ela precisa construir uma barreira para que você também, né, consiga transpor essa barreira, né, em relação a grupos que vão lhe acolher e também manter a barreira para grupos que muitas vezes vão lhe atacar, muitas vezes vão usar você como referência em relação ao preconceito. Elaborar o preconceito e buscar a autoaceitação ainda é muito difícil para a comunidade LGBTQIA+, né? Sobretudo quando, muitas vezes, eu escutava alguns amigos na época falar, quando você tem uma defesa dentro de casa, né, você se sente pertencente, né, você se sente é identificado com o grupo ali que lhe criou, né, que lhe educou, pai, mãe, irmãos, é mais fácil você enfrentar os desafios do mundo. Agora, quando não, né, essa autoaceitação, muitas vezes essa elaboração do preconceito, ela é mais difícil de lidar. Né? Muitas vezes você precisa construir próximo amigos, pessoas que vivem, né, uma ideia de identidade ou de subjetividade ou de grupo parecido com o seu. Né? Então, discutir esses três itens é ir muito além, né, dentro da hermenêutica, né, e da própria fenomenologia, estudar o indivíduo a partir da lógica do que ele é fenômeno, mas não da lógica matemática, quantitativa, mas sim da ideia de como esse indivíduo age, como ele se sente pertencente, como ele pratica, né, suas ações do dia a dia, como ele consegue se enxergar dentro de uma sociedade heteronormativa pautada em padrões que muitas vezes não o aceitam, mas sim o preconceituam. Pode passar. Olha, hoje uma questão, né? Eu vinha no outro dia, eu vou contar uma história pessoal.
né, sobre esse sofrimento está ligado à identidade, não está ligado à identidade, né, na verdade, mas sim à violência estrutural e na discriminação. Eu vinha comentando, né, com uma motorista de táxi que sempre me traz de Laranjeiras aqui para Tijuca, no Rio, né, e ela é lésbica, e a gente, por incrível que pareça, a gente acabou se reencontrando um tempo depois, porque a gente frequentava a mesma boate no início dos anos 2000, que era o Cine Ideal. Foi uma boate que bombou na geração de quem é gay no Rio de Janeiro, que tem 40 ou mais, ou está do lado dos 40 anos, né? E aí ela vinha falando exatamente sobre isso, né? De como muitos amigos nossos, né, de 40 ou mais, alguns se suicidaram, né? Principalmente 50 ou mais, o suicídio foi muito alto nesse grupo, né? Que hoje já é considerado, né, infelizmente, ainda há isso, né? Essa ideia da juventude eterna no mundo gay, né? Então, quando a pessoa atinge 50, 60 anos, muitas vezes ela fica depressiva, ela tem uma ideação suicida, até antes também, né? Mas você não tinha tanta abertura de discussão, e ela vinha falando sobre isso, né? Que muitas vezes ela estava se sentindo assim um pouco deslocada, casou de novo com uma outra menina, né? E como isso atinge a gente, essas vulnerabilidades psicossociais, elas são amplificadas na comunidade LGBTQIAPN+, sobretudo depois de uma certa idade, quando os festas, né, dos jovens hoje de resenha, mas na minha época matinês, né, pequenas baladinhas de noite. Então, também como essa comunidade ela acaba, né, sofrendo um estigma social. Né? No outro dia eu estava num casamento, todos os meus amigos casados, né, com filhos, e alguém por acaso falou assim, e você, né, acaba que você gosta muito de criança, mas não tem filho. Parece que não, mas aquilo dói um pouco, né? Por mais que eu não tenha uma idealização de ser pai, adotar ou fazer, né, uma política de inseminação artificial, você tem esses fatores estruturais, né? Esse sofrimento psíquico, às vezes, ele é amplificado, né, por determinantes sociais. Por quê? Porque eles operam de maneira sistemática, eles operam de forma com que a própria população do entorno, que muitas vezes é seu amigo, seu pai, né, ele acabe cometendo algum tipo de exclusão, de discriminação, sem você perceber. Além de todas as outras discriminações possíveis. Né? Quem se sente seguro em algumas áreas de cidades em países subdesenvolvidos como o nosso, de beijar ou de andar de mão dada? Isso já é uma exclusão e uma discriminação. Nos países desenvolvidos também. Aqui uma potencialização maior, porque muitas áreas já são violentas numa condição quase sine qua non, ou per si, né, por si. Né? Agora, quando ainda envolve orientação sexual, identificação de gênero, isso pode ampliar e muito, né? Pode passar, por favor. Então, aí eu acho que, né, não teria como eu não falar, né? Porque a startup Psi é uma startup de psicologia. Eu acho que eu trago aí esse papel da psicologia, um papel político, ético, né, fundamental nesse cuidado, né, que se deve ter verdadeiramente de combater essa ideia de conversão, da patologização e promover os direitos humanos e construir esses espaços que sejam seguros, né, que sejam acolhedores. Tem uma resolução, né, que fala um pouco sobre, acho que completa essa ideia, né, disputa qualificada, respeito à diversidade, cuidado sem discriminação, que é a resolução do Conselho Federal de Psicologia 0199, né, que proíbe psicólogos e psicólogas de exercerem práticas de cura da homossexualidade. Isso vem sendo muito ampliado nos rincões brasileiros, em até algumas metrópoles no Brasil, sobretudo ligados a movimentos religiosos, né, os chamados psicólogos cristãos ou psicólogas cristãs que vêm, né, dizendo que vão curar, que vão reverter, que vão criar o famoso ex-gay, ex-lésbica, ex-trans. Gente, isso não é permitido. Por quê? Porque esses espaços clínicos eles precisam ter uma escuta qualificada, uma escuta técnica, um respeito à diversidade, exatamente para diminuir, né, o índice de suicídio de jovens adultos e idosos. Né? Um dos grandes movimentos hoje da geografia, né, que é a área que eu mais domino, junto com a letras, é discutir, por exemplo, o número de idosos gays que estão chegando em espaços, né, que antes a gente chamava de asilo e que hoje, graças né, ao bom senso, foi requalificado como casa de repouso, e como eles são discriminados muitas vezes pelas enfermeiras, sofrem piadas,
pelos outros colegas idosos, né, que estão também na casa de repouso, e como isso mostra como esse preconceito ele percorre, ele perpetua pela vida desse corpo gay, né? Então, por isso que eu acho que falar em cura do que não é doença não existe, né? Não tem como. Você precisa realmente, né? Você tem que ter cuidado e não discriminar. Você precisa, como, né, psicólogo, compreender e tentar levar, né, com que essa pessoa diminua suas vulnerabilidades psicossociais. Pode passar, por favor. Quais são os desafios contemporâneos? Eu vou falar um pouco mais dos desafios persistentes. Eu acho que a gente mantém uma LGBTfobia, né, estrutural e cotidiana, violência física, simbólica, exclusão escolar. Quantas, né, meninas e meninos transexuais, né, acabam largando a escola? A evasão escolar é enorme, quando não a séria distorção. Sofrimento psicossocial não atendido, né? Por exemplo, eu agora, né, tem uma aluna, claro que eu não posso falar o nome por ética, a família não aceita a luta dela pelo nome social, então é muito complicado, e alguns colegas mais conservadores no Instituto Federal querem chamar pelo nome, né, o nome civil, é o nome que ela foi registrada, e ela não quer, né, então eu não sei por que essa persistência também, gente, se a pessoa se identifica, se a pessoa, né, chegou, né, a se entender, né, como um menino trans, né, e para que chamar pelo nome feminino, né? Não tem motivo, né? Se ela quer ser chamada pelo nome Lucas, não deve ser chamada, né, por um outro nome, que é o nome feminino dela de registro civil. Então esses desafios persistem, principalmente num país como o nosso, que ainda tem muito que avançar, né? E espero que não retroceda nas políticas que já, né, conseguiu. Pode passar, por favor. Essas são as referências bibliográficas, né? Quem quiser ir tirar foto, anotar, né, alguma coisa do Conselho Federal de Psicologia, o Tornel, né, Pereira, Guilhom, e por aí vai. Eu agradeço o tempo, gente, espero que vocês tenham gostado, né, e esses 30 minutos para a gente falar. Obrigado aí pela presença, e eu terminei com essa frase, né, contar a história da comunidade LGBTQIAP+, é reconhecer que muitas identidades precisaram resistir antes mesmo de poder existir socialmente. Me lembra muito Pimarcha, Rogéria aqui no Brasil, Jane de Castro. E talvez um dos maiores compromissos do ser humano seja justamente este, transformar espaços de exclusão em possibilidades legítimas de existência, pertencimento e dignidade. Obrigado, gente. Incrível, incrível. É, vocês estão escutando? Rômulo, muito obrigado pela sua palestra, tá bom? É, eu acho, não, tenho certeza que você explicou muito bem, né? Adoro falar sobre esse tema, né? Eu participo de um grupo de políticas públicas, né? Para essas pessoas, né? Falando da diversidade, de gênero, né? E você falar sobre esse esse olhar histórico, né, da comunidade, né, explicando muito bem sobre a sexualidade, né, porque a gente precisa falar cada vez mais sobre sexualidade, né, identidade, né, gênero, e como a gente precisa reconhecer, né, essas identidades, né, como uma forma de diversidade mesmo, né. Você explicou aí tudo muito bem, né, desde o histórico até os desafios atuais, né, e como a gente, o papel da psicologia também, né, não só o papel da psicologia, né, mas como a gente está aqui na Startup Psi, né, que é uma startup de psicologia, como a gente tem que ter esse olhar ético, né, e não só isso, mas promovendo ativamente, né, nos direitos humanos dessas pessoas, né. Então, eu gostaria de te agradecer muito. Você falou até da P. Marshall também, para quem quiser ver, pesquisar, é muito interessante sobre ela. Também sobre a Rogéria. Estava até assistindo uma entrevista dela esses dias, né, na televisão, e o quanto que, assim, essa violência, sabe, sofrida na mídia, né, por conta de um não, de más informações, né? Antigamente a gente sabia, né, que as pessoas não tinham muitas informações e o preconceito ele prevalecia ali, principalmente
mídias, né? Na televisão, no caso. Então, E também, assistir a entrevista da Rogéria e acompanhar algumas ali perguntas, sabe? Bem violentas, mas ela respondendo sempre ali com muita educação, né? Muita sensibilidade ali. Então, é bem interessante você falar sobre esses pontos, assim. E agradecer você também, né? Fiquei prestando atenção aqui, foi tudo muito bem explicado, né? Desde a história, né? Desde lá atrás até os desafios atuais que a gente tem com a comunidade, né? Promovendo, né? Ativamente por direitos, né? Que a gente tem que lutar pela diversidade e começa nas políticas públicas, né? Enfim, queria te agradecer muito, Rômulo. E eu vou abrir aqui para vocês perguntarem qualquer coisa para o Rômulo, tá bom? Desde já tem aí ó, no slide o Instagram dele, tá bom, Rômulo? Se você permitir alguma interação, alguma caixa de perguntas, fica aí uma sugestão, tá bom? Para quem claro, quiser saber mais. eu Não também estou ia lhe dizer, ouvindo. tá me ouvindo ou não? Não estou lhe ouvindo. Ué, não? Voltou? Vocês estão ouvindo? Sim. Ah, sim, peraí. Pronto. Pode falar, Romulo. Fale. Você ficou no assunto, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é como, por exemplo, né, se a gente for falar, né, dessas pautas midiáticas mais antigas, né, da mídia dos anos 70, 80, né, como... Tem algum barulho aí? É meu? É meu. Então, É o meu? como que acontecia, né, por exemplo, Pronto, continua. das próprias falas para serem aceitas, né? A gente falou um pouco da Rogéria. A Rogéria é uma pessoa que eu conheci pessoalmente, cheguei a frequentar a casa, né, em Copacabana, a gente tinha alguns conhecidos em comum, né? Então, assim, ela acabava, né, se intitulando como uma travesti da família brasileira. Isso é uma forma de buscar aceitação, né? Será que aquele corpo tão dissidente seria aceito nos altos espaços da chamada elite carioca? Não, mas por ser sempre essa ideia de trazer o caricato, o engraçado, o espalhafatoso, e nós não podemos deixar nos levarem a esse lugar. Se tivermos uma personalidade mais extrovertida, mas nós não podemos ser aquilo que eu sempre rebato e falo para os meus alunos gays, né, lésbicas, trans, sempre falo para eles, nós não temos que ser chaveirinhos de ninguém. Nós temos que ter nossa própria identidade construída, né? Então, assim, não é que a gente não possa ser amigo de pessoas que têm sexualidades diversas, né? Então, né, como eles dizem, né? Eu não sou homofóbico, eu tenho até amigos gays, né? Eu não sou heterofóbico, eu tenho até amigos héteros. Mas nós não podemos, né? Obviamente, eu sempre digo isso, ser um chaveirinho, como se a gente estivesse ali para divertir, para ser caricato, engraçado, né? Me incomoda muito personagens como o Capitão Gay, né? Que o Jô Soares trazia muito na minha infância, né? Que é aquele capitão todo vestido de rosa, ele é gordo, e ele está sendo ridicularizado, né? O que cria também uma falsa identidade que o gay tem que ser sempre engraçado, ou venenoso, né? Ou a lésbica tem que ser sempre daquela mesma forma que as pessoas enxergam e popularmente chamam de caminhoneira, né? Um termo que eu não acho nada bacana. E é exatamente isso. Você não cria, você perde a diversidade dentro da diversidade. O ser diverso, ele também precisa estar dentro da diversidade. Pode falar, Júlia. Pode falar, Júlia quer falar. Eu geralmente iria abrir a câmera agora, mas eu estou vestida de pijama já, então eu vou me dar essa censura aqui rapidinho para não passar vergonha nessa chamada, tá? Mas obrigada, Rômulo,